Como ser liberto do pecado? No vídeo de hoje, 5 passos práticos para que você seja liberto do pecado. A graça e a paz, pessoal. Aqui é o pastor Wenderson. Bem-vindo ao Teologia em Tela. Muitas pessoas nos dias atuais estão sentindo o peso do pecado. O pecado está travando a vida de muita gente, trazendo angústia, depressão, solidão, sentimentos de derrota, sentimentos de fracasso. E não se engane, mesmo alguém que hoje se denomina cristão pode estar sofrendo com o peso do pecado. Talvez você é uma pessoa que já frequenta a igreja há algum tempo, mas existe um determinado pecado do qual você não consegue se ver livre, do qual você não consegue se libertar. Outros já estão com a mente cauterizada e têm uma espécie de pecado de estimação, o qual ele carrega com ele a vida toda sem nunca lutar contra ele. Hoje eu quero te dar 5 passos simples, porém práticos, que vão te ajudar a se libertar definitivamente dos pecados. E é claro que você já sabe que você precisa se inscrever no canal para não perder os nossos conteúdos estes que vão trabalhar na edificação da nossa fé. Vamos lá, o primeiro passo, o passo mais importante, o passo inicial que você precisa dar é receber Jesus verdadeiramente. Sim, é necessário que recebamos Jesus no nosso coração de maneira plena, de maneira completa. O que ocorre é que muitas pessoas entregam a vida para Jesus, mas ao mesmo tempo não querem uma real mudança de vida. Eles querem estar com Jesus, mas também eles querem estar com o mundo. Tiago nos escreve que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E existe uma guerra travada entre o mundo espiritual e o mundo natural, entre nós que estamos tentando ser cristãos e o mundo que não quer que nós sejamos cristãos. Porém, cabe a nós um movimento no sentido de nos aproximarmos de Jesus e de sermos completamente dele, sem dividir a nossa mente com dois senhores. A Bíblia é muito clara com relação a servir dois senhores. Diz que é impossível, porque ou você agrada um e aborrece o outro, ou você agrada o outro e aborrece o primeiro. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o desafio do profeta Elias com os profetas de Baal. E o principal motivo que levou o profeta Elias a fazer aquele desafio é que o povo estava servindo a 2 deuses, sem saber realmente a qual servir. Então Elias faz a proposta de descobrirem quem era o verdadeiro Deus, se Baal ou se Jeová. Vai ter link aqui na descrição caso você queira dar uma conferida nesta palavra. Jesus, em certo momento, para responder os fariseus, até faz uma alusão ao próprio Satanás, dizendo que Satanás não está dividido contra ele mesmo, porque o próprio Satanás sabe que uma casa dividida contra si mesmo não vai subsistir, não vai resistir e vai ruir. Então todo pensamento faccioso que estiver no nosso coração e na nossa mente, precisamos eliminar toda dúvida, todo pensamento que nos leva a querer servir a Cristo sem perder algum tipo de benefício que o mundo pode oferecer, deve ser anulado. Este é o primeiro passo, se entregar plenamente ao Senhor Jesus. Dentro disso, ainda nós precisamos entender que nós devemos obedecer aos mandamentos de Jesus. Jesus disse a seguinte frase: "Vós sereis verdadeiramente os meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando." Então há uma relação entre nós e o nosso Senhor de obediência, de submissão. Nós precisamos nos submeter à autoridade de Jesus para sermos verdadeiros cristãos, para sermos genuinamente de Deus, de Cristo, e assim termos a condição de sermos completamente livres dos pecados que tão tenazmente nos assedia. Deixe-me tentar dar uma ilustração a você. A Bíblia diz que nós devemos estar em Cristo. Essa preposição em dá um sentido de dentro, né? De estar em Cristo, estar dentro de Cristo. É como se Ele assumisse agora o controle da minha vida e eu estou dentro dele e Ele é que me conduz. A ilustração tem a ver com um veículo. Se você estiver dentro de um ônibus, por exemplo, e este ônibus estiver indo do Rio de Janeiro para São Paulo, você não tem como, dentro do ônibus, ir para o Rio de Janeiro, porque o ônibus está em direção a São Paulo. Se você insistir nesse processo, um acidente será causado. Você cairá pela janela, por exemplo, e alguma coisa dessa natureza poderá ocorrer. Aqui é só uma ilustração limitada. Se você está em Cristo, você não pode ir na direção contrária. Você vai sair de Cristo e não vai andar segundo o direcionamento dele. Então, primeiro passo, entregue-se verdadeiramente a Jesus. Eu concordo que não é um processo tão simples e tão fácil assim, porém é um processo
prático, o qual você realmente pode fazer seguindo as próximas dicas. E a próxima dica é exatamente essa: dependa do Espírito Santo. Jesus deixou o Espírito Santo para nos auxiliar durante a nossa caminhada de fé, porque ele sabia que ao sermos transformados em nova criatura, uma guerra seria estabelecida entre o novo eu e o velho eu. É verdade, isso acontece com todos aqueles que entregam a sua vida verdadeiramente a Jesus. Uma guerra interna, uma guerra espiritual é travada e se inicia. É a guerra da carne contra o espírito, do velho homem, da velha natureza, com o novo homem, com a nova natureza. E durante o processo de uma guerra nós temos várias batalhas. E nas batalhas sempre surgirão os vencedores e os perdedores, aqueles que trouxeram a vitória nas mãos e aqueles que foram vexosamente derrotados. Porém, no controle desta guerra está você. E se você quer de fato vencer o pecado, vencer o mundo, vencer as coisas que têm te dominado para que você fique no controle, você precisa encarar a guerra e a batalha de frente. E a sua estratégia vai ser fortalecer o espírito e enfraquecer a carne. Você já deve ter ouvido aquela história de um homem que era dono de 2 cachorros e colocava esses cachorros para lutar em rinhas a fim de apostar e ganhar dinheiro. Ambos os cachorros eram da mesma raça e tinham mais ou menos o mesmo porte, porém um era mais claro do que o outro. Então, uma semana antes do confronto entre os 2 cachorros acontecer, o dono alimentava um deles enquanto deixava o outro passando fome, para que ele pudesse estar no controle de quem ganharia a batalha no dia da luta, a fim de que ele não perdesse nas apostas. Então, o lado que você quiser que ganhe essa batalha interna que você está travando é o lado que você precisa alimentar, e você precisa deixar o outro lado passando fome, passando necessidade e tendo dificuldade para encontrar alimento. Enfraqueça a carne e fortaleça o espírito. Ah, pastor, mas isso é um pouco complexo, como é que eu vou fazer isso? Calma, é justamente sobre isso que se trata os 2 próximos pontos. E se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de dar aquele like para fortalecer o conteúdo e mostrar ao YouTube que o conteúdo deste vídeo é relevante. Então, o terceiro passo, eu vou te ensinar como enfraquecer a carne. A primeira coisa que você precisa fazer é sair dos ambientes que te conduzem ao pecado. Nós podemos dizer que o pecado é como um vício. Uma pessoa que se tornou alcoólatra em algum momento da sua vida vai precisar ser isolada do álcool a fim de descontaminar o seu organismo para que ela se sinta livre daquele vício e aquele vício não lhe cause mais problemas. Para tal, ela deverá ser isolada, ela não poderá ter contato com bebidas. A mesma coisa com relação àqueles que estão em pecado. Geralmente eles vão estar viciados no pecado, por assim dizer, e para que não pequem precisam ser isolados. Ora, esse realmente pode ser um processo difícil, porém ele é muito prático. É só você dizer não aos velhos costumes e se isolar deles. Não faça como aqueles que dizem: para mim realmente saber se eu estou livre da bebida, eu vou colocar uma garrafa de pinga na minha geladeira para que eu sempre olhe para ela e saiba que ela não me domine, que eu que domino ela. Isso não deve ser feito, isso é imprudência. Nós somos seres humanos e como tais somos fracos e falhos. Mais cedo ou mais tarde, numa tristeza que vier, num abatimento que se ocorrer, num problema que precisarmos enfrentar, a nossa carne vai se fortalecer por causa da tristeza que vai alimentá-la e nós vamos beber aquela cachaça, nós vamos pecar, nós vamos errar contra Deus por causa de um sentimento emocional que veio contra as nossas vidas, e o ser humano corrompido, caído, fatalmente cairá em tentação. Então saia dos ambientes que te prejudicam, saia do ambiente que te conduz ao pecado. Não permaneça ali, não fique ali. Isto vai enfraquecer a carne. Então tome cuidado com os seus pensamentos, mude a sua forma de pensar. Agora transforme a sua maneira como você vai pensar, ver e encarar a vida e as coisas que estão ao seu redor. Se antes haviam apenas pensamentos adúlteros na sua mente, comece a substituir esses pensamentos pela palavra de Deus, por exemplo, por novos pensamentos, pensamentos que edifiquem a sua vida. Se antes os pensamentos que vinham sobre você eram de autossabotagem, comece a ter pensamentos que te levem à vitória, que te conduza a Deus. Vigie as brechas para que não haja ali um caminho por onde o inimigo possa entrar. Eu realmente creio que mesmo após
após a nossa conversão, nós ainda permanecemos em guerra. E estas guerras, esses conflitos espirituais que nós temos, podem sim gerar brechas. A brecha faz alusão a aberturas nos muros das cidades fortificadas lá no tempo do Antigo Testamento. Haviam brechas no muro de Jerusalém, por exemplo, que permitiu os inimigos entrarem e roubarem a alimentação do povo e fazerem com que o povo sofresse durante um grande período, até que Neemias foi levantado por Deus para restaurar os muros de Jerusalém. Ali faz uma alusão também à nossa vida espiritual. Precisamos tapar as brechas, vigiar aonde houve as brechas por conta dos conflitos e das guerras. Não podemos esquecer que ainda somos limitados, fracos, falhos, portanto propenso a tropeços. Não existe esta de super crente, super humano cristão que não possa cair em tentação. E é por isso que precisamos vigiar e não deixar com que o inimigo venha nos furtar da presença de Deus, nem tampouco permitir que o pecado entre na nossa mente, no nosso coração e nem nas nossas atitudes. E para fortalecer o espírito, o processo é inverso. Vá a ambientes que te ajudem a fortalecer o espírito, que te ajudem a ser edificados na fé. Esse é o quarto passo. Procure fortalecer o espírito. Para fortalecer o espírito, você precisa procurar ambientes onde isso vai ser favorável, você precisa exercer as disciplinas espirituais, tais como a oração, a prática da leitura da palavra. Vem cá, me responde uma coisa, quanto tempo você tem orado por dia? E quantos versículos da Bíblia você tem lido diariamente? Sabia que se você ler 4 capítulos da Bíblia por dia, você vai conseguir ler a Bíblia em aproximadamente 10 meses? É menos de um ano. Faça esse exercício diário para que você consiga alimentar o seu espírito e fortalecê-lo para que ele derrote a carne e te liberte de todo e qualquer tipo de pecado que tem te prendido. O quinto e último passo que eu quero transmitir a você é: se inscreva no canal. É sério, gente, você precisa se inscrever em canais que edifiquem a sua fé, que te fortaleçam, que te ajudem. Pare de acompanhar vídeos que só te trazem notícia ruim, que te puxam para baixo, que te dê uma imagem que tudo está perdido e que nada vai dar certo. E se inscreva em canais dentro do YouTube que vão contribuir para edificar a sua fé. Nas redes sociais, na televisão, nas notícias, nos filmes, procure também aqueles que possam te ajudar a edificar a sua fé, a te dar um estado emocional no qual você entenda que você pertence ao Senhor Jesus e Ele vai te conduzir à vitória, ao triunfo, e esse pecado será eliminado, exterminado da sua vida. Entenda bem, todo pecado foi perdoado na cruz. Nenhuma das nossas ações ou atitudes vai perdoar o nosso pecado. O pecado foi perdoado através do sangue de Jesus vertido e derramado na cruz do Calvário. No entanto, nós precisamos tomar posse dessa bênção, tomar posse dessa vitória e estar em Jesus. E para eu permanecer em Jesus, eu preciso me livrar de todo tipo de pecado que está tenazmente nos assediando. Isso é o que a própria palavra nos ensina e nos diz. Fuja do pecado, corra para os braços de Jesus e se fortaleça em Deus. E é isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Caso tenha dúvidas aí que você queira perguntar, não deixe de colocar nos comentários, que isso pode gerar um vídeo novo para a nossa edificação, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém.